Olá a todos, sejam todos bem-vindos a este primeiro encontro que teremos virtual, mas mais próximos diante dessa nova realidade que nós estamos enfrentando. Por falar nisso, por favor, prestem bastante atenção lá no seu ambiente virtual. Observe que temos ferramentas novas que vamos trabalhar por lá. O professor Alexandre já lhes enviou informações valiosas. Observem estas informações, explorem essas ferramentas, fiquem bem antenados, bem atentos às informações dos professores, às orientações que eles vão te passar. Nós estamos adaptando os nossos materiais a esta nova realidade. O professor também já lhe falou sobre isso, já lhe enviou mensagem falando sobre isso. Estamos adaptando estes materiais a estas novas ferramentas. E por isso, pessoal, não leve em conta as eventuais imperfeições destes materiais. Este, por exemplo, que nós estamos usando agora, esta ferramenta que nós estamos usando agora, que possibilita que nós estejamos aqui um pouco mais próximos por meio desta aula, nesta modalidade, aqui você encontra problemas de iluminação, uma máquina modesta, um computador que não é preparado para esse tipo de atividade, mas que é o que nós temos neste momento à disposição. Ninguém estava se preparando com antecedência para esse tipo de coisa. Então nós estamos utilizando os instrumentos que já temos, né, à disposição. A instituição também está nos entregando valiosas ferramentas que paulatinamente nós vamos utilizar. Eu particularmente já estou desenvolvendo materiais para usar nessas plataformas, né, nessas ferramentas, todas já integradas, né, no ambiente virtual e que com o tempo, com certeza, vão se integrando cada vez melhor ao nosso ambiente, tá certo? Então fiquem bem ligados lá nessas questões. Esperamos que em breve essa situação se resolva e nós voltemos às nossas atividades naturais, mas enquanto isso não acontece, vamos fazer uso da tecnologia, porque o que nós não podemos permitir é que o conhecimento não evolua. Então, mesmo neste momento de dificuldade, perigoso, um momento de grande alerta, um momento em que cada um de nós precisa ter muita precaução, não pode baixar as guardas, né? Sempre muito bem protegidos com a conduta de prevenção. Enquanto estamos nessa situação, nós precisamos utilizar essa via aqui para evoluir o nosso conhecimento. Nós não vamos permitir que o nosso conhecimento pare por conta desta situação. Não é isso? Então, peço a vocês, né, em meu nome, e acredito que os professores também vão pedir essas mesmas coisas, que tenham paciência, até que nós desenvolvamos melhores materiais, mais integrados, mais bem preparados para vocês, porque vocês merecem isso e queremos entregar isso a vocês, tá bom? O nosso encontro de hoje, você percebeu aí na abertura, que é a vista da nossa avaliação, né? Da nossa primeira avaliação. Vocês sabem muito bem que fizeram a avaliação no dia anterior à suspensão das aulas presenciais. E hoje seria o nosso momento para fazer esta vista presencial. Como ela não vai poder acontecer presencial, nós estamos fazendo dessa maneira aqui, tá certo? Não pude entregar para vocês as suas provas, não teve como fazer isso, né? Sabemos desta realidade, mas a sua nota já foi lançada lá no ambiente virtual, tá bem? Já está lá no ambiente virtual. Se você não olhou, pode ficar à vontade enquanto a gente vai conversando aqui. Se você quiser olhar, pode ir olhando a sua nota por lá. Já fiz o lançamento das duas notas. Lancei a nota daquele trabalho que nós fizemos em sala de aula, aquela atividade na qual usamos um recurso eletrônico, lembra dela? Você mostrou o cartãozinho lá para responder diversas questões, né, levantadas lá. E também já postei a nota da primeira avaliação, provinha valendo 20 pontos. Quero ver com vocês hoje então a vista dessa prova. Já aproveitar para ir inaugurando, né, esta via, adianto a vocês que vou fazer uso desta e integrando isso com os elementos que o ambiente virtual já nos proporciona.
estou fazendo aqui por esse caminho agora, mas esse material, né, você está assistindo aqui em tempo real, ele vai ser disponibilizado uma gravação lá no nosso ambiente virtual também, nas ferramentas de lá, e o aluno vai poder acessar isso depois, se não tiver condição não tem condição de vê-lo agora, poderá acessar isso depois. Observe também que esta modalidade que estamos fazendo neste momento possibilita que mesmo instrumentos, né, ou dispositivos modestos possam rodar, né, possam trabalhar com este formato aqui e não perder nenhum conteúdo, né? Então não tornando não trazendo necessidade de se investir em coisa alguma neste momento, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar para vocês aqui a sua prova, né, a prova que você fez, e em seguida nós vamos tratar questão por questão, alternativa por alternativa, enquanto revemos conteúdo, para que você também possa ter uma visão, né, de como você se saiu na sua avaliação comparando com a sua nota. Durante este encontro, né, que acontece agora, você vai ter uma nova instrução aqui do professor Adriano para fins de ter a sua presença, né, do dia de hoje, dessa aula de agora, assim como algumas outras instruções importantes antes do encerramento desta aula, tá bom? Então vamos lá, vamos observar aqui como é que vai ficar a nossa vista. Você tem aí na sua tela a prova, né, que você fez, a primeira questão dela, falando da atividade financeira do Estado, valendo 2 pontos. Essa questão me chamou a atenção que tivemos alguns erros, até mais do que eu imaginaria. Então vamos observar com cuidado essa questão para sanar eventuais dúvidas que nós tenhamos. A assertiva A, falando então sobre dentro, né, do tema de atividade financeira do Estado, a assertiva A diz assim: consiste somente na arrecadação de tributos, bem assim na fiscalização sobre a arrecadação. Então o que nós percebemos? Que ele está dizendo que a atividade financeira do Estado é apenas com fim arrecadatório por meio de tributos e fiscalizar essa arrecadação. Será que é esta a assertiva? Quem errou ela, né, errou marcando esta assertiva aí. Veja bem, pessoal, a atividade financeira do Estado não tem como objetivo, né, ganhar o dinheiro e ponto final. Vamos pensar em atividade meio e atividade fim para deixar esse assunto esclarecido. Qual é a atividade fim do Estado? Você já conhece qual é a atividade fim do Estado, qual é a função, qual é a missão do Estado, não conhece? Pois bem, será que a missão do Estado é ganhar dinheiro? Nós nos lembramos dos fundamentos da República e dentre eles nós lembramos da dignidade da pessoa humana. Lá no artigo 170 da Constituição Federal, nós novamente falamos da dignidade humana, lá dentro do contexto da ordem econômica, aqueles pilares da ordem econômica apontando para a missão de entregar dignidade humana. Esta seria, em síntese, uma missão estatal. Essa é a missão do Estado. Mas para isso ele precisa de dinheiro. Ou, em termos mais técnicos, ele precisa de recursos, não é? E estes recursos são, portanto, uma atividade meio do Estado, por assim dizer. Por quê? Porque é com estes recursos que o Estado conseguirá operacionalizar as suas atividades e entregar ao cidadão, entregar ao povo o seu trabalho, o seu serviço, que visa entregar dignidade humana nas diversas formas de serviços, por assim dizer, que o Estado precisa entregar. Então esta assertiva aí, ela fica falsa, tá certo, pessoal? Então ela não responde a nossa questão. Eu queria chamar a atenção de vocês, aproveitar esse momento para chamar a atenção de vocês para uma questão interessante. No ambiente virtual da instituição, nós temos uma ferramenta subutilizada e que tem lá um material muito interessante que fala justamente
deste elemento aqui, da atividade financeira do Estado. Eu quero mostrar para vocês qual é, aliás, vocês já conhecem, mas eu quero insistir em trabalhar esse assunto com vocês. Veja aqui, eu já estou logado no ambiente virtual, na minha conta aqui como professor, mas você também tem essas ferramentas aí, aqui na biblioteca ou em bibliotecas, encontra a biblioteca Saraiva, tá riquíssima, tem coisas novas aqui, temas novos aqui. Vamos acessar aqui essa biblioteca. Se você tiver dificuldade no acesso no seu navegador, você precisa permitir pop-ups, né? Realizar pop-ups para essa página aqui, tá certo? Eu vou digitar aqui no campo Direito Financeiro, aqui Direito Financeiro, ele vai me mostrar aqui uma lista de livros. Eu tenho aqui este livro, que eu já até mexi nele aqui, este livro aqui, olha, Direito Financeiro Esquematizado, dentre os outros que temos aí. Mas vou mostrar esse aqui para vocês, também uma versão bem atualizada. Vamos abrir aqui o livro. Ele já deve aparecer aqui numa página que eu já estava lendo antes aqui, né? Mas não tem problema, ele não impede de mostrar para vocês o que eu gostaria de mostrar, tá certo? Eu vou abrir aqui no nosso, neste ambiente aqui, eu vou lá no índice, embora eu já esteja aqui, né? Eu vou abrir lá no sumário, melhor dizendo, aqui, ó, veja, atividade financeira do Estado, você já vê aí, e eu vou direto para a página do livro aqui, que trata da atividade financeira do Estado. E ao ler aqui você vai perceber que o autor deixa claro que a atividade financeira do Estado não pode se resumir a ganhar dinheiro, tá certo, pessoal? Não, esse é o meio que ele precisa para obter recursos, né? Ele exerce a atividade financeira para obter recursos a fim de operacionalizar as suas atividades. Então, insisti, gastei um tempo aqui nesta assertiva para deixar isso bem claro, tá bom? Para que não erremos mais isso aí. A assertiva B compreende apenas a atividade de elaborar o orçamento público. Compreende apenas a atividade de elaborar o orçamento público. Será isso mesmo, pessoal? Será que a atividade financeira do Estado é apenas fazer isso aí? Nós aprendemos que não, não é? A atividade financeira do Estado tem mais coisas, tem mais elementos aí. O orçamento público é uma fração disto. Quando se apresentou na assertiva apenas, então nós já podemos desconfiar que isso não está muito bom e de fato não está mesmo. Você lembra que a arrecadação ou melhor, né, a atividade financeira consiste em receitas públicas, despesas públicas, o orçamento público e também o crédito público, tá certo? Isso faz parte da atividade financeira do Estado. Então essa também não responde a nossa questão. C tem como característica a instrumentalidade, porque a arrecadação não é a finalidade do Estado, mas um meio para atingir os seus objetivos. Esta soa bem, não soa? A atividade financeira é uma instrumentalidade. Vamos trocar a palavra instrumentalidade por ferramenta. A atividade financeira seria uma ferramenta, porque a arrecadação não é a finalidade do Estado, mas é a ferramenta que ele usa para atingir os seus objetivos. Podemos então pensar que a letra C está certa. Está mesmo, está mesmo. Mas vamos analisar a letra D também. A letra D diz: não tem conteúdo econômico. A atividade financeira do Estado não tem conteúdo econômico, ele está afirmando. Ora, eu sei que não é o objetivo maior do Estado, né? É um instrumento. Mas não ter conteúdo econômico não é uma verdade, né? O Estado ele exerce a atividade, ele faz gestão de seus recursos, ele pode querer fazer os seus recursos render mais, por assim dizer, ou exercer mais atividades, entregar mais, devolver mais ao povo, por assim dizer, aos domésticos. Então, dizer que não tem conteúdo econômico é uma inverdade. Então, ela não responde também a nossa questão 1, tá certo? Ficamos, então, na assertiva C, tá certo? Beleza? Vamos para a questão 2 agora, né? Questão 2 aí.
Ciência das finanças é a atividade que vem antes da criação da norma e alcança os âmbitos econômico, social, político, estatístico e serve de norte para o estabelecimento de regras que regerão a atividade financeira do Estado. Portanto, isto significa que o desenvolvimento das normas do direito financeiro encontra apoio também na ciência das finanças. A questãozinha valendo 4 pontos, você percebeu que ela é formato do ENAD. Então, ela traz para você uma asserção, né, ou melhor, um texto de apoio, né, eu vou chamar assim, isso aqui, olha, um texto de apoio, lá na provinha do ENAD eles vão colocar aqui até a fonte de onde isto veio, não é? Aqui eu fiz um texto de apoio próprio, dizendo isso aí, e agora você precisa analisar 2 asserções. Essas asserções aqui, você tem algumas missões sobre elas. Você precisa descobrir se elas são verdadeiras ou falsas, e você também precisa observar se ou qual é a relação que existe entre estas 2 asserções. Você vai obedecer então este comando desta questão aqui, não é? E depois você vai precisar encontrar qual é a alternativa correta dentre essas asserções. Então vamos olhar aqui, a asserção 1 diz assim: a ciência das finanças se preocupa com o estudo da atividade financeira do Estado em seu sentido teórico e especulativo. Percebeu isso? A ciência das finanças se preocupa com o estudo da atividade financeira do Estado em seu sentido teórico e especulativo. A primeira missão é descobrir se ela é verdadeira. E a ciência das finanças, pessoal, ela vem antes da própria norma. A ciência das finanças é um apoio. A ciência das finanças, ela analisa, ela verifica a movimentação das coisas, por assim dizer, para que se possa entregar a quem tem atribuição para tanto, se construir um corpo normativo. Colocado de forma simples, seria desta maneira. A ciência das finanças, portanto, é antes, ela vem como um apoio pretérito. Ela está verdadeira. Por quê? Agora, a 2. A ciência das finanças precisa aferir se as verbas públicas estão sendo aplicadas em conformidade com as regras constitucionais e infraconstitucionais voltadas ao direito financeiro. Mas a ciência das finanças, se ela vem antes, ela vai aferir se as verbas estão sendo aplicadas de acordo com o correto, de acordo com a norma? Isso não é verdade, isso não é papel da ciência das finanças, é de outra coisa, mas não é papel da ciência das finanças. Portanto, ela é uma asserção falsa, como ficaria aqui observando as nossas opções. A opção A, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. Não, a opção 2 não é verdadeira, né? A asserção 2 é falsa. Então, a letra A não responde à nossa questão. A letra B, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1. Se a 2 está falsa, a B também não vai responder à nossa questão. Mas teve erro aqui, alguém marcou esta B, a letra B aqui. Vamos ler de novo, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1. Creio que esta foi a confusão. Esta parte final aqui pode ter confundido o aluno. Quando ele leu, mas a 2 não é uma justificativa correta da 1, se confundiu com coisa falsa, pensou e acabou marcando esta aqui. Mas veja, ela não responde, porque a primeira parte dela diz que as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. E a 2 não é uma proposição verdadeira. Então esta opção não responde. A opção C, a asserção 1 é uma proposição verdadeira. E a 2 é uma proposição falsa, ponto. Se a 2 é falsa, ela não vai justificar nada mesmo. Né? Então esta é a correta. Né? A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Era ela que a gente tinha que marcar. As outras D e E, as asserções. Né? A asserção 1 é proposição falsa e a 2 é verdadeira. Não, é o contrário. As asserções 1 e 2 são proposições falsas. Não, a proposição 1 ou a asserção 1 é verdadeira. Tá certo, pessoal? Tranquilo, esqueminha de ENAD é assim que ela funciona.
essa ordem, essa forma de construção da questão é exatamente como acontece lá nessas provas, e o professor apenas utilizou outro conteúdo para essa ou sobre esta estrutura. Questão 3. O fenômeno financeiro estuda a finalidade principal do Estado e a consequente necessidade de desenvolver diversas atividades que são comumente chamadas de atividades estatais. Então, agora nós precisamos analisar aqui, né? Qual é, dentre essas 4, que vai resolver essa questão. Idealmente, é missão estatal proteger as necessidades individuais da pessoa humana para, por consequência, se atender ao interesse coletivo. Não, pessoal, não é. Não há condições para que o Estado atenda cada um individualmente. Ele precisa atender de maneira geral, se esta é a melhor expressão para explicar isso, né? Nunca olhar para cada um em sentido individual. Você pode imaginar, por exemplo, o próprio SUS, o Sistema Único de Saúde. Nós não temos um protocolo por pessoa, nós temos um protocolo de tratamento para enfermidades, grupos e eventuais situações, talvez se precise dar atenção a uma pessoa ou outra com as suas características biológicas próprias. Talvez um tratamento não reaja para a sua biologia, enfim, não funcione dentro dos protocolos, mas você já percebe que há um protocolo padrão para atendimento. Seria impossível o Estado atender anseios, necessidades individuais das pessoas. Então ele tem que atender o todo, é o contrário, o caminho, né? Ele vai buscar atender todo para resolver os problemas individuais. Mas a missão não é atender pessoa por pessoa, não é atender de um modo geral o todo. A B. O Estado deverá gerir os recursos arrecadados enquanto desenvolve as suas atividades, pois ele não poderá exercer outras, muito menos de ordem econômica. Ora, a alternativa B aqui está querendo dizer que o Estado não pode fazer mais nada, não é? Percebeu isso? O Estado não pode fazer mais nada. Não é verdade, pessoal. Ele realmente precisa gerir aqui os recursos que arrecada, né, enquanto ele desenvolve as suas atividades, mas ele poderá desenvolver outras atividades, inclusive de ordem econômica. O que não pode acontecer é que o Estado concorra com o particular no cenário que é do particular. Nesse cenário econômico aqui, né, quem faz a renda, quem faz a riqueza são os particulares, não é o Estado. O Estado, então, ele tem situações que a Constituição define que ele pode entrar como um agente econômico, por assim dizer, um personagem econômico, mas de um modo geral ele se afasta deste cenário e deixa com que os particulares atuem nele e façam riqueza, tá certo? Então também está falsa a letra B. A letra C, estradas, usinas hidrelétricas, segurança, justiça, educação, saúde, são atividades estatais que objetivam atingir a finalidade principal do Estado e para realizá-la pode ele fazer empréstimos? Aqui, pessoal, teve gente que errou essa questão, talvez confundindo, né? Pode ele fazer empréstimos? Agora, veja, inclusive instituições financeiras privadas. Pode, pessoal? Será que ele pode? Sim, estes serviços são típicos do Estado, né, e traduzem a atividade dele. Estradas, usinas, são serviços típicos do Estado, traduzem a sua finalidade. E realmente o Estado pode fazer empréstimos, ali a gente chama de créditos, né, créditos públicos, inclusive instituições privadas, e ele faz isso para atingir os seus objetivos. É claro que isto não é de qualquer jeito, tem regras que ele precisa obedecer para isso, mas ele pode sim, de um modo geral, né, a regra, fazer empréstimos para realizar a sua finalidade principal. Certinho, pessoal? Então aí foi a nossa questão número 3. Estamos indo já para a questão número 4, não é? Vamos dar uma olhadinha na questão número 4. A questão 4, você também percebeu que é igualzinha a questão 2, não foi? Deixa eu ver, questão 2, né? Questão 2, padrãozinho, ENAD de novo. Vamos olhar para ela? Pessoal, ela é bem simples. Observe que esse tipo de questão visa, na verdade, chamar a sua atenção para
concatenar, para juntar assim informações que muitas vezes estão lá no texto. Essas informações estão ali na própria questão. Essa 4 é bem típica disso, ela quase que se responde. Então, com um pouco mais talvez de paciência, de análise, você consegue resolver essa questão apenas com as informações ali, ou as pistas, as dicas que essas informações lhes dão, tá certo? Então vamos voltar ali a olhar para essa prova, para a questão número 4. Ela deve estar aí para você, sim, está aí na sua tela. Vamos olhar. Quando o tratamento de um tema é de atribuição de lei complementar, a Constituição Federal veda a utilização de medida provisória para tratar de tal tema. Percebeu, pessoal, que isso aí não é um questionamento, é uma afirmação que o texto de apoio da questão com este perfil está lhe dando. De novo, quando o tratamento de um tema é de atribuição de lei complementar, a Constituição Federal veda a utilização de medida provisória para tratar de tal tema. Olha, 4 pontos, a questão é simples. Considerando as informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas, no mesmo esquema da questão 2. Asserção 1. A matéria de direito financeiro destinada à lei complementar não pode ser tratada por medida provisória. Pessoal, veja que essa asserção ela é praticamente uma cópia de maneira distinta do texto de apoio. Percebeu isso aí? A matéria de direito financeiro destinada à lei complementar não pode ser tratada por medida provisória. Então você consegue perceber isso aí, não é? Até lembrando, esse texto de apoio se baseia no artigo 62 da Constituição Federal, né? E a asserção 2 aqui, olha, também invoca esse mesmo artigo. Veja, o artigo 62, parágrafo 1º, 1D, né? Inciso 1º, a linha D da Constituição Federal, proíbe a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e crédito adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 67, parágrafo 3º, que permite a sua admissão para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Pessoal, voltando a a questão, né, a asserção 1, é basicamente uma cópia do texto de apoio. Está lastreado lá no artigo 62 da Constituição Federal. Você percebeu isso aí? Então não tem por que errar, né? Essa questão, ela está lá na Constituição Federal. Ela fica perfeita, ela está perfeita esta asserção, não tem problema nenhum nela. E pelos mesmos fundamentos lançados no próprio texto, a 2 também está correta, porque ela já traz a menção aqui, o artigo, é uma cópia do artigo mesmo, aqui nós temos as aspinhas mostrando, você percebeu isso, né? Esse é o texto constitucional. E, de fato, o uso de outro tipo de regra, né? de medida, no caso aqui a medida provisória, tem a sua admissão ditada também somente pela Constituição. Então ela também está perfeita. Então é uma exceção, a regra não é que se use medida provisória, portanto é uma exceção, mas na exceção que a Constituição Federal apresenta, ela pode ser utilizada sim. Vamos olhar aqui. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta, as asserções 1 e 2 são verdadeiras, e a 2 é uma justificativa correta da 1. Olha, já de cara essa letra A resolve a questão. Essa quase toda a sala acertou. Mas alguns não marcaram a letra B. As asserções 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 não justifica corretamente a 1. Né? Não é a justificativa correta da 1. Não é incorreta, uma justificativa incorreta, não justifica de maneira nenhuma. Justifica, até complementa. Né? Olha, não posso tratar de direito financeiro, por assim dizer, né? Por meio de medida provisória. A do 2 fala, olha, não pode tratar por medida provisórias, mas olha, em algumas determinadas situações aqui que eu estou te mostrando, nós temos aqui um complemento para essa questão. Então justifica sim, então seria mesmo a letra A. Né? A letra C não responde porque diz que a proposição 2 é falsa e não é falsa.
E a letra E diz que as duas são falsas e não é verdade, as duas são verdadeiras, tá bem? Vamos olhar um pouquinho agora para a questão número 5. Já tem ela aí na tela, né? A questão número 5. Vamos lá olhar para ela. A V ou F, assinale as assertivas e anote V quando verdadeiras e F quando falsas. Letra A. Operar-se-á o crédito público apenas em situações de grande emergência, como guerras internas e calamidades públicas. Não, de jeito nenhum, pessoal. Crédito público pode ser para outras coisas também. Não é só quando tem, entre aspas, desgraceira, não. Pode ser usado para outras coisas. É verdade. A 5, né? A 5A não é verdadeira. A 5A é falsa. Operar-se-á o crédito público apenas em situações de grande emergência. Não é isso. Essa não é. Letra B. Direito econômico é ciência autônoma, não se confundindo com direito tributário, direito fiscal e direito econômico. Sim, o direito financeiro é autônomo, não tem confusão. Eles têm, evidentemente, as suas conexões, etc., mas são ciências absolutamente distintas, tá certo? Bem distintas. A letra C. Tendo em vista que a matéria financeira é tratada por um conjunto de normas interrelacionadas que se convergem para a atividade financeira do Estado, é correto afirmar que se está diante de um sistema de direito financeiro. Pessoal, não vejo problema nenhum aí. É sim um sistema de direito financeiro mesmo. Eu tenho norma constitucional, eu tenho norma infraconstitucional de alto grau, por assim dizer, por exemplo, lei complementar, tenho leis ordinárias, né? Lei orçamentária anual, lei de diretrizes orçamentárias e assim vai, né? Eu tenho essas regras todas aí. Eu tenho regras menores, inclusive de cunho operacional em diversos entes federados, né? Os mais diversos em todas as esferas, em todas as searas dos entes federados por aí. Então é realmente um sistema de direito financeiro. Acabamos de considerar a letra C. D, portanto, leis delegadas não são utilizadas para o tratamento das verbas públicas, porquanto não atendem ao intento constitucional de dar ao povo o destino destas verbas. Perfeita, né? É verdadeira. Elas não podem ser utilizadas para tratar verbas públicas, não. Eu preciso de leis, né? Eu preciso de regras que tenham a participação do povo na sua construção. A participação do povo neste campo, evidentemente, se dá por meio de seus representantes eleitos. E a lei delegada não vai possibilitar isso. Então, ela não é mesmo utilizada. Então, está verdadeira. Letra E. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Este texto fala da lei, diz respeito à Lei Complementar 101 de 2000. Letra E. Isso aí, pessoal, Lei Complementar 101 de 2000, né? Lei de Responsabilidade Fiscal. É isso aí mesmo, tá certinho. E se você abrir, né, esta lei, vai estar na nota inicial dela. Letra F. Os diplomas que regem a conduta humana, mas que são de juridicidade condicionada às disposições legais de ordem maior, também podem ser consideradas fontes formais do direito financeiro. Verdadeira. São fontes formais, embora de espécie instrumentos secundários. Mas sim, são fontes de direito financeiro. Se, por exemplo, a administração de um município cria um sistema de gestão, de controle de receita e despesa, ele cria ali uma gestão orçamentária e assim por diante. Ele não pode fazer isso de qualquer jeito, ele precisa obedecer regras de ordem maior. Ele vai observar, por exemplo, regras do Tribunal de Contas, que observou as regras advindas de uma lei complementar, por exemplo, que se submete ao texto constitucional, e assim sucessivamente. Lembra que nós temos um sistema? Então, essa proposição é verdadeira. Letra G.
É correto afirmar que a disciplina constitucional das finanças públicas não é suficiente para solver todas as dúvidas e resolver todos os conflitos em matéria financeira do Estado. Olha, realmente, pessoal, será que somente com regra constitucional resolve todos os problemas de direito financeiro, de gestão de receita e despesa, de orçamento público e assim por diante? Não tem como, né? Então, ela está verdadeira. É correto afirmar, sim. H. Dentre os objetivos da Lei Complementar 101 está, de 2000, né? Está o equilíbrio das contas públicas. Claro, pessoal, claro, isso nós vimos diversas vezes em sala de aula. O equilíbrio das contas públicas, sim, está entre os objetivos da Lei Complementar 101. Letra I. Muitos erraram a letra I. Mesmo a gente tendo chamado a atenção lá na nossa atividade de sala para isso. A Lei 4.320/64, criada como lei ordinária, recebeu expressamente da Constituição de 88 status de lei complementar. Pessoal, veja, daqui, aqui, a Lei Complementar 4.320/64 foi criada como lei ordinária, que até aqui está certinho, e agora recebeu expressamente da Constituição status de lei complementar. Não é verdade, isso aqui é uma questão, culpem o colega, uma questão que a gente criou em sala de aula, hein? Juntos aí, o colega criou. Não é expresso, pessoal, na verdade essa questão pode ser explicada assim, olha. Quando a Lei 4.320 foi criada ou foi sancionada, a Constituição vigente era de 1946. Naquela época não tinha a figura da lei complementar. Na sua essência, essa lei possui características de lei complementar e até porque a Constituição da República indica que a maioria das matérias que estão nesta lei só podem ser modificadas ou veiculadas por lei complementar. Então essa lei foi acolhida com conteúdo de lei complementar, né? Então ela ganhou status de lei complementar não porque a Constituição disse que ela é uma lei complementar, né? A Constituição não falou isso. Olha, a Lei 4.320/64 é complementar. Não. Foi a forma como ela recebeu e o conteúdo da Lei 4.320 que deu a ela status de lei complementar. Tá certo? Enjoadinha mesmo, né? Mas assim, é desta forma que ela se responde. É a letra J, vamos ver como é que ficou. Entes com personalidade jurídica própria, composto pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista são integrantes da administração pública indireta e, por isso, são alcançadas pela Lei Complementar 101. Quase todos acertaram, alguns errinhos nessa aí, mas está perfeita, é assim mesmo essa questão. Estamos agora chegando na última questão da nossa vista, pessoal, questão número 6, questão aberta da nossa avaliação, não é? Questãozinha aberta aí para a gente analisar. Vamos dar uma olhadinha para a questão 6 e ver o que ela pediu para a gente? A questão começa trazendo para nós um texto de apoio. Vamos dar uma olhadinha nesse texto de apoio aí? Ele é curtinho. Integrantes da carreira de apoio técnico fazendário impetraram um mandado de segurança buscando a extensão da gratificação de apoio fazendário, GAF, no percentual de 100% do maior padrão da carreira, instituída pela Lei Distrital 4728 de 2008, somente em favor daqueles que exercem a especialidade de agente de portaria. Não cabe ao Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos ou estender benefícios remuneratórios a servidor público por tratar-se de incumbência reservada ao legislador, incidência da súmula 339 do Supremo. Aí isso é um recurso ordinário em mandado de segurança que não foi provido, né, lá no Superior Tribunal de Justiça, referência aí para você. Questão simples. A partir das informações apresentadas, redija um texto dissertativo que aborde as razões de direito que levaram o Poder Judiciário ao pensamento apresentado acima. Pessoal, o texto praticamente já responde, ele traz toda a informação para você. Ele traz a lei, ele traz uma súmula, ele traz a matéria que foi tratada. Basicamente, o que você precisava responder. E quase todos conseguiram fazer isso muito bem.
você precisava dizer que esta matéria, a matéria de direito financeiro, tratar, gerir, destinar receitas, criar despesas, tratar das despesas, isso não é incumbência do Poder Judiciário. Eu não posso judicializar aquilo que é de incumbência de outro poder. O Poder Legislativo está lá para poder, por meio de leis, traçar os destinos das receitas, o caminho das despesas e assim por diante. É a expressão do povo, a expressão popular no uso das receitas arrecadadas, certo? Das receitas geradas. Idealmente é assim, por meio de seus representantes. Então, de modo que não dá para a gente poder ir por outro caminho. O judiciário que acertadamente disse, olha, isso não é atribuição do judiciário, isso é uma atribuição de outra seara, não é aqui do legislador. E você se perceber, vamos analisar até a própria intenção do mandado de segurança. O que é o mandado de segurança? O mandado de segurança é fazer o que, na verdade? Vou deixar o texto aqui na tela. Nós vamos ler aqui o artigo 5º. Vamos ler apenas o inciso 69, 69. Quando fala do mandado de segurança, ele diz: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções, ou melhor, no exercício de atribuições do poder público. Tinha algum direito líquido e certo violado para caber matéria discutida em mandado de segurança? Havia alguma ilegalidade, ou seja, descumprimento de lei, ferimento de princípios? Eles lá invocaram o princípio, olha, que tem que ser igual, tá vendo? O princípio da igualdade aqui, tem que ser igual. Invocaram isso no mandado de segurança, mas veja, a matéria não é para ser tratada por isso. O mandado de segurança não era nem mesmo um instrumento hábil para discutir este assunto. E o judiciário enfrentou o tema dizendo que não é atribuição do judiciário resolver essas questões. Então a maioria foi por este caminho e resolveu bem essa questão aí. E aí, pessoal, aqui a gente vai encerrando pelo menos aqui a nossa vista, Nós temos aqui um pouco mais de 40 minutos de encontro. A gente vai encerrando aqui a nossa vista, mas eu preciso ver com vocês mais um detalhe antes de a gente encerrar definitivamente. O nosso encontro continua. Eu preciso ver um pouco mais vocês. Só vocês estão me vendo, preciso ver vocês também. Nós vamos nos encontrar lá no ambiente virtual. Será agora aberta uma sala lá no ambiente virtual. Uma salinha lá, você vai encontrar essa sala, vai entrar na sala para a gente continuar o nosso encontro lá. Eu vou identificar você e lá a gente consegue fazer a sua chamada, observar você que está lá presente pelo fórum, por essa sala que nós vamos abrir lá, nós vamos nos encontrar. Aqui no finalzinho do vídeo eu vou deixar a instruçãozinha para você. Deixa eu te dar um spoilerzinho aqui do que você vai encontrar lá. Você vai encontrar isso, ó. Bravante, estou com vocês no fórum de nosso AVA. Que bonito, hein? Desse jeito, Nós vamos estar lá no fórum juntos até o final desta aula, tá bem? Nós temos aqui 43 minutinhos de encontro, vamos encontrar um pouco mais. Lá você vai expor suas dúvidas, fazer suas perguntas, vai interagir comigo, nós vamos responder eventuais questões, alguma coisa relacionada à própria vista você pode questionar por lá, tá certo? Um ambiente perfeito para a gente interagir. Vamos começar a usar essas ferramentas, tá joia? Pessoal, mais uma vez eu peço aí desculpas pelos ruídos em volta, A falta de iluminação adequada, enfim, Talvez a pouca qualidade aqui do material. Estamos, repito, adaptando, as coisas vão se encaixar, vai dar tudo certo, Vamos avançar com o nosso conhecimento, tudo bem? Então, ficamos combinados. Você vai encontrar comigo lá no fórum do nosso AVA. Aí a telinha estática para você por alguns segundos, vejo vocês lá. E por lá, fiquem acompanhando
pelas nossas ferramentas, a central de mensagens. Observem sempre a central de mensagens, essas ferramentas que vão fazer as chamadas a vocês, né? Vão chamar vocês, chamar a atenção de vocês, eventos marcados e assim por diante, atividades. Tudo isso vai ser feito aí pelo ambiente virtual, você vai ser chamado. Observe o que cada professor está colocando lá, observe o que o professor Adriano está colocando lá. Tentaremos manter a coisa bem otimizada para não sobrecarregá-los, mas não podemos deixar de avançar com os nossos conteúdos, tá bem? Fica aí com a nossa telinha estática e até daqui a pouco lá no nosso fórum.